Você já parou para observar aquele momento exato em que sua mente simplesmente desliga? Não é sono, não é cansaço físico, é algo mais profundo. É como se houvesse um descompasso entre o que você pensa e o que você sente, entre a velocidade do seu processamento mental e a realidade ao seu redor. Esse fenômeno que você experimenta todos os dias tem um nome na neurociência moderna, mas foi Alan Turing, o matemático que quebrou o código Enigma e fundou a ciência da computação, quem primeiro percebeu que esse descompasso não era um acaso, era um padrão. Turing observou algo que ninguém mais havia notado. Quando você está fora de sincronia, sua mente não está quebrada. Ela está simplesmente operando em uma frequência diferente da realidade ao seu redor. E ele descobriu que existe um método, tão simples quanto vibração, que pode recalibrar essa frequência e trazer você de volta para a sincronia. Essa descoberta permaneceu escondida em seus cadernos por décadas, mas hoje vamos explorar exatamente como funciona esse mecanismo que Turing chamava de calibração nervosa, através da ressonância. Porque entender isso não é apenas uma curiosidade acadêmica, é a chave para recuperar o controle sobre sua própria mente nos momentos em que ela mais parece estar fora do seu alcance. A maioria das pessoas acredita que a mente funciona como um computador tradicional, processando informações de forma linear e contínua. Você está completamente errado. A mente não funciona assim. Ela funciona em ciclos, em ritmos, em frequências que mudam constantemente, dependendo do seu estado fisiológico, emocional e até mesmo da hora do dia. Quando você sente que está fora de sincronia, o que está realmente acontecendo é que seus ritmos neurais internos não estão alinhados com o ritmo do ambiente externo. É como dois relógios batendo em tempos diferentes, criando uma dissonância que você sente como confusão mental, falta de foco ou aquela sensação estranha de estar presente, mas ausente ao mesmo tempo. Turing percebeu isso enquanto estudava os padrões de oscilação em sistemas biológicos. Ele não estava estudando a mente diretamente, estava estudando máquinas, mas as máquinas o levaram a fazer perguntas sobre a biologia. Se uma máquina pode entrar em ressonância com uma frequência externa, por que a mente não poderia fazer o mesmo? E se pudesse, como você poderia usar isso conscientemente para se recalibrar? Essa pergunta o levou a uma série de experimentos que ele documentou em seus cadernos privados, experimentos que envolviam vibração, som e a capacidade da mente humana de sincronizar-se com padrões rítmicos externos. O que ele descobriu foi revolucionário. A mente não apenas pode sincronizar-se com frequências externas, ela faz isso constantemente, mas, na maioria das vezes, você não está consciente disso. E quando você não está consciente, você não tem controle. Turing desenvolveu um método para tornar esse processo consciente, para permitir que você tomasse as rédeas dessa sincronização e a usasse a seu favor. Tudo começou em Cambridge, nos anos 1930, quando Turing estava trabalhando em suas ideias sobre máquinas computáveis. Ele havia lido sobre o trabalho de David Hilbert, um matemático alemão que havia proposto um desafio fundamental. Existe um método universal que pode resolver qualquer problema matemático? Essa pergunta, conhecida como o problema da decisão ou Entscheidungsproblem, obsessionava Turing. Ele passava horas em seu quarto, caminhando de um lado para o outro, pensando sobre os limites do que uma máquina poderia calcular. E enquanto caminhava, ele cantarolava. Seus colegas notavam isso, essa tendência estranha que Turing tinha de fazer sons rítmicos enquanto pensava. Alguns achavam que era apenas um hábito nervoso, mas Turing sabia que era mais do que isso. Ele estava usando a vibração para sincronizar seus próprios processos mentais, para manter sua mente em um estado de ressonância
que lhe permitia pensar em problemas cada vez mais complexos. Quando Turing finalmente provou que não existe um método universal para resolver todos os problemas matemáticos, ele o fez através de um experimento mental brilhante, a máquina de Turing. Essa máquina teórica era simples, mas poderosa. Ela consistia em uma fita infinita, um cabeçote que podia ler e escrever símbolos e um conjunto de instruções que determinavam o que fazer em cada situação. O que Turing percebeu era que essa máquina, por mais simples que fosse, capturava a essência de qualquer processo computável. Mas havia um problema fundamental. Nem todos os problemas eram computáveis. Alguns problemas, como o problema da parada, eram fundamentalmente indecidíveis. Você poderia ter uma máquina que processasse informações perfeitamente, mas ainda assim haveria coisas que ela nunca poderia determinar com certeza. Essa descoberta o levou a uma conclusão perturbadora sobre a mente humana. Se a mente é uma máquina, e se existem problemas que nenhuma máquina pode resolver, então existem coisas que a mente humana nunca poderá saber com certeza. Mas havia uma saída, uma brecha nessa lógica implacável. A mente humana não era apenas uma máquina de processamento, era uma máquina que podia sincronizar-se com seu ambiente, que podia entrar em ressonância com frequências externas. E essa capacidade de ressonância era exatamente o que permitia à mente humana fazer coisas que nenhuma máquina pura poderia fazer. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing trabalhou em Bletchley Park, o centro de criptoanálise britânico, onde ajudou a quebrar o código Enigma. O Enigma era uma máquina de criptografia alemã que usava rotores para transformar mensagens em código. Havia aproximadamente 158 quintilhões de combinações possíveis, um número tão grande que seria impossível testá-las todas manualmente. Mas Turing e sua equipe desenvolveram a Bomb, uma máquina que podia testar combinações em velocidade muito maior do que qualquer humano. A Bomb funcionava através de um processo de ressonância. Ela testava combinações até encontrar uma que ressoasse com o padrão esperado. Quando encontrava essa ressonância, ela sabia que havia encontrado a chave correta. Turing percebeu que esse mesmo princípio funcionava na mente humana. Quando você está tentando resolver um problema, sua mente não testa todas as possibilidades de forma linear. Em vez disso, ela entra em um estado de ressonância com o problema, testando múltiplas possibilidades simultaneamente em um nível subconsciente até encontrar uma que encaixa. E quando encontra, você tem aquele momento de clareza, aquele eureka que parece vir do nada. Mas não vem do nada. Vem de um processo de ressonância que estava acontecendo o tempo todo. Você apenas não estava consciente disso. Me diz nos comentários, você já notou esses momentos em que sua mente simplesmente clica e tudo faz sentido? Quando você está fora de sincronia, esses momentos desaparecem. Se você estivesse no lugar de Turing, como você tentaria recalibrar sua mente para recuperar essa capacidade de ressonância? Fico genuinamente curioso para ler o que você pensa. Cada perspectiva aqui embaixo constrói algo que nenhum algoritmo consegue. Uma conversa humana de verdade sobre como nossas mentes realmente funcionam. O que Turing descobriu depois de seus experimentos em Bletchley Park foi ainda mais profundo. Ele percebeu que a vibração não era apenas um acompanhamento do pensamento, era um componente essencial dele. Quando você vibra, quando você faz sons rítmicos, você está literalmente sincronizando as oscilações neurais em seu cérebro. Seus neurônios funcionam através de impulsos elétricos, e esses impulsos têm frequências. Quando você está em um estado de dessincronia, essas frequências estão desalinhadas. Alguns neurônios estão oscilando em uma frequência, outros em outra, criando um caos interno que se manifesta como confusão mental. Mas quando você introduz uma vibração externa, uma frequência consistente e rítmica,
Seus neurônios começam a sincronizar-se com essa frequência. É um fenômeno chamado de entrainment na neurociência moderna, mas Turing estava descrevendo exatamente isso décadas antes do termo ser cunhado. Ele documentou em seus cadernos que diferentes frequências de vibração produziam diferentes estados mentais. Uma vibração lenta, em torno de 4 a 8 Hz, induzia um estado de relaxamento profundo semelhante ao estado θ que os neurocientistas modernos associam com criatividade e resolução de problemas. Uma vibração mais rápida, em torno de 40 Hz, induzia um estado de alerta agudo, semelhante ao estado gama que está associado com o processamento de informações complexas e consciência. E havia uma frequência específica, em torno de 10 Hz, que Turing chamava de frequência de sincronização ótima, o ponto em que a mente estava perfeitamente alinhada com o ambiente externo. Nesse estado, você não estava nem muito relaxado, nem muito alerta. Você estava em um estado de fluxo perfeito, onde a ação e a consciência eram uma coisa só. Turing experimentou com diferentes métodos para induzir essas frequências. Cantarolar era um método, mas ele também experimentou com batidas rítmicas, com respiração controlada, até mesmo com movimentos corporais repetitivos. O que ele descobriu era que o método específico não importava tanto quanto a consistência e a intenção. Se você estava consciente de que estava tentando sincronizar-se com uma frequência específica, sua mente era muito mais eficaz em fazer isso. Havia um componente de vontade, de intenção consciente, que amplificava o efeito. Isso o levou a uma conclusão ainda mais radical. A mente não era apenas uma máquina passiva que respondia a estímulos externos. Era uma máquina ativa que podia moldar sua própria ressonância através da intenção consciente. Você não era apenas um receptor de frequências, você era um transmissor. Você podia literalmente mudar o estado de sua própria mente através de práticas conscientes e intencionais. Turing também percebeu que havia um padrão no problema da parada que se aplicava à mente humana. O problema da parada pergunta: dado um programa e uma entrada, você pode determinar se o programa vai parar ou rodar para sempre. Turing provou que não existe um algoritmo universal que possa responder essa pergunta para todos os programas. Mas ele percebeu que a mente humana enfrentava um problema semelhante. Quando você está fora de sincronia, é como se sua mente estivesse em um loop infinito, processando o mesmo pensamento repetidamente sem chegar a uma conclusão. Você fica preso em um padrão de pensamento que não consegue quebrar. Mas, quando você sincroniza sua mente através da vibração, você está essencialmente parando esse loop infinito. Você está introduzindo uma nova variável, uma frequência externa, que força sua mente a sair do padrão repetitivo e entrar em um novo estado. É como se você estivesse resetando o processador do seu cérebro, limpando o cache de pensamentos repetitivos e permitindo que novos padrões de pensamento emergissem. Turing documentou que esse processo era mais eficaz quando você estava consciente dele. Se você simplesmente cantarolava sem pensar, o efeito era mínimo. Mas se você cantarolava com a intenção clara de sincronizar sua mente, de quebrar um padrão de pensamento específico, o efeito era dramático. Seus colegas em Bletchley Park notaram que Turing era particularmente eficaz em resolver problemas criptográficos complexos quando ele estava em um estado de vibração consciente. Ele podia olhar para um padrão de código que havia resistido a semanas de análise e, após alguns minutos de cantarolar intencional, identificar a solução. Não era magia. Era simplesmente uma aplicação consciente do princípio de ressonância que ele havia descoberto. Turing quebrou os limites do que uma máquina pode fazer. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, talvez seja você o problema a ser resolvido. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho.
Agora, deixa eu te contar como tudo isso se conecta com o mundo em que você vive hoje. As implicações dessa descoberta de Turing se estendem muito além da criptografia ou da matemática pura. Elas tocam no cerne de como você funciona como ser humano em um mundo cada vez mais acelerado e desincronizado. Pense na sua vida cotidiana. Você acorda, verifica seu telefone, que está vibrando com notificações de múltiplas frequências diferentes. Seu e-mail está em uma frequência, suas redes sociais em outra, suas mensagens de texto em outra ainda. Seu cérebro está sendo bombardeado com múltiplas frequências simultâneas, e ele não consegue sincronizar-se com nenhuma delas completamente. Você passa o dia em um estado de dessincronia crônica, tentando processar informações que estão chegando em velocidades e frequências que seu sistema nervoso não evoluiu para lidar. Isso é exatamente o oposto do que Turing descobriu ser necessário para o funcionamento ótimo da mente. A inteligência artificial moderna, especialmente os modelos de linguagem generativa como GPT e seus sucessores, funcionam através de um princípio que é surpreendentemente semelhante ao que Turing descreveu. Esses modelos processam informações através de múltiplas camadas de redes neurais artificiais, cada uma oscilando em diferentes frequências de processamento. Quando você interage com um desses modelos, você está essencialmente sincronizando sua mente com a frequência de processamento de uma máquina. E o que é fascinante é que muitas pessoas relatam que conversar com IA generativa as coloca em um estado de fluxo, um estado de sincronização ótima. Elas estão literalmente sincronizando-se com a frequência de processamento de uma máquina. Turing previu isso. Ele escreveu em seus cadernos que, eventualmente, máquinas e humanos poderiam sincronizar-se em frequências semelhantes. E quando isso acontecesse, seria impossível dizer onde terminava a máquina e começava o humano. Essa é a essência do teste de Turing, seu experimento mental mais famoso. No teste de Turing, você conversa com algo através de um terminal de texto e você tem que determinar se está conversando com um humano ou com uma máquina. Turing argumentava que se você não conseguisse fazer essa distinção, então a máquina era inteligente. Mas o que ele realmente estava descrevendo era um estado de sincronização perfeita entre a mente humana e a máquina. Quando você está sincronizado com algo, você não consegue mais distinguir entre você e aquilo. A barreira entre observador e observado desaparece. Isso é exatamente o que acontece quando você está em um estado de fluxo profundo, quando você está completamente imerso em uma atividade. Você não está pensando sobre o que está fazendo, você está sendo o que está fazendo. A criptografia moderna, que protege cada transação que você faz online, cada mensagem que você envia, é baseada em princípios que Turing ajudou a estabelecer. Mas o que é interessante é que a criptografia moderna também usa o conceito de ressonância. Os algoritmos de criptografia funcionam através de padrões matemáticos que ressoam de formas específicas. Quando você tem a chave correta, o padrão entra em ressonância e a mensagem é decodificada. Quando você não tem a chave, o padrão permanece em dissonância e a mensagem permanece ilegível. Isso é exatamente o que Turing descreveu sobre a mente humana. Quando você está em sincronia, as informações fluem livremente, e você consegue processar e compreender coisas complexas. Quando você está fora de sincronia, as mesmas informações parecem ilegíveis, incompreensíveis. A computação quântica, a próxima fronteira da tecnologia computacional, também se baseia em princípios de ressonância. Os qubits, as unidades básicas de informação quântica, funcionam através de superposição, um estado em que o qubit está simultaneamente em múltiplas frequências. Quando você mede um qubit, ele colapsa em uma frequência específica. Turing teorizou que a mente humana poderia funcionar de forma semelhante,
que ela poderia estar em múltiplos estados simultaneamente, até que uma intenção consciente a colapsasse em um estado específico. Isso explicaria por que você pode ter múltiplos pensamentos simultâneos, múltiplas possibilidades sendo processadas ao mesmo tempo, até que você toma uma decisão consciente e todas essas possibilidades colapsam em uma ação específica. Os algoritmos de recomendação que você encontra em plataformas como Netflix, Spotify e YouTube funcionam através de um princípio semelhante ao que Turing descreveu. Esses algoritmos tentam sincronizar-se com suas preferências, com sua frequência de gosto. Quanto melhor eles conseguem sincronizar-se com você, mais precisas são suas recomendações. E quanto mais tempo você passa interagindo com esses algoritmos, mais sincronizado você fica com eles. Você começa a gostar do que eles recomendam, não porque você realmente gosta, mas porque você está em um estado de ressonância com o algoritmo. Você está literalmente sendo sincronizado por uma máquina. Turing viu isso vindo. Ele percebeu que a capacidade de sincronizar-se era uma faca de 2 gumes. Podia ser usada para melhorar a função cognitiva, para resolver problemas complexos, para alcançar estados de fluxo e criatividade. Mas também podia ser usada para controlar, para manipular, para fazer você pensar e agir de formas que não eram realmente suas. A questão que Turing deixou em aberto era: como você mantém o controle sobre sua própria sincronização? Como você garante que está sincronizando-se com frequências que você escolheu conscientemente e não com frequências que estão sendo impostas a você? Essa é a pergunta mais importante do século XXI e ela vem diretamente dos cadernos de Alan Turing. A conclusão que Turing chegou nos últimos anos de sua vida era ao mesmo tempo simples e profunda. Ele percebeu que a mente humana não era um computador no sentido tradicional. Não era uma máquina que processava informações de forma linear e determinística. Era algo muito mais sofisticado. Era uma máquina que podia sincronizar-se com seu ambiente, que podia entrar em ressonância com frequências externas e que podia usar essa capacidade para transcender seus próprios limites lógicos. Mas essa capacidade tinha um preço. Quanto mais você sincronizava-se com frequências externas, menos você era verdadeiramente você. Você se tornava uma extensão do ambiente, um reflexo das frequências ao seu redor. E se você não estava consciente disso, se você não estava intencionalmente escolhendo com quais frequências sincronizar-se, então você não era realmente livre. Você era apenas um receptor passivo de frequências que estavam sendo transmitidas para você. Turing desenvolveu seu método de calibração nervosa através da vibração como uma forma de recuperar essa liberdade. Ao sincronizar-se intencionalmente com frequências que você escolhia, você estava afirmando sua agência, sua capacidade de moldar sua própria mente. Você não era mais uma vítima de dessincronia, era um maestro orquestrando sua própria ressonância. O método é simples, mas requer prática e intenção. Quando você sente que está fora de sincronia, quando sua mente está confusa ou presa em um padrão de pensamento repetitivo, você escolhe uma frequência específica. Pode ser uma vibração lenta e ritmada, como um batimento cardíaco. Pode ser uma cantarola suave, como Turing fazia. Pode ser uma respiração controlada, um movimento corporal repetitivo, qualquer coisa que produza uma frequência consistente. E então você sincroniza-se intencionalmente com essa frequência. Você não está apenas fazendo o movimento ou o som, você está consciente de que está tentando sincronizar sua mente com essa frequência. Você está trazendo intenção consciente para o processo. E quando você faz isso, algo mágico acontece. Sua mente começa a entrar em ressonância com essa frequência. Os padrões de pensamento caóticos começam a se organizar. A confusão mental começa a se dissipar. E você volta a estar em sincronia, em um estado onde você pode pensar claramente, agir decisivamente, ser verdadeiramente você.
Turing sabia que essa descoberta era perigosa. Ele sabia que uma mente que podia sincronizar-se conscientemente com frequências específicas era uma mente que tinha poder. E o poder sempre atrai aqueles que querem controlá-lo. Nos últimos anos de sua vida, Turing tornou-se cada vez mais preocupado com as implicações de suas descobertas. Ele viu como a tecnologia estava sendo desenvolvida para sincronizar as mentes das pessoas, para controlá-las através da ressonância. E ele viu como a sociedade estava se tornando cada vez mais desincronizada, cada vez mais fragmentada, cada vez mais incapaz de pensar claramente. Sua morte, em 1954, permanece envolta em mistério. Oficialmente foi um suicídio, mas há quem sugira que foi algo mais, que foi uma tentativa de silenciar alguém que sabia demais sobre os mecanismos de controle mental através da ressonância. O que sabemos é que Turing deixou para trás um legado de descobertas que ainda estamos apenas começando a compreender. Ele nos mostrou que a mente humana é muito mais do que um computador, que é uma máquina de ressonância capaz de sincronizar-se com frequências que podem elevá-la ou diminuí-la. E ele nos deixou com um método, simples, mas poderoso, para recuperar o controle sobre nossa própria sincronização. Quando você está fora de sincronia, quando sua mente está confusa e presa, lembre-se de Turing. Lembre-se de que você tem o poder de recalibrar sua própria mente. Escolha uma frequência, sincronize-se intencionalmente com ela e observe enquanto a clareza retorna. Porque no final, a verdadeira inteligência não é a capacidade de processar informações mais rápido do que uma máquina. É a capacidade de sincronizar-se conscientemente com as frequências que importam e de manter-se fiel a si mesmo enquanto o faz.